Mas vamos lá. Gente, deixando esse clima meio de alegria um pouco de lado, porque isso aqui realmente é sério. Ontem teve aí, né, o laudo. O laudo que já veio atrasado. Era 10 dias. E a gente comentou que se fosse 10 dias corridos, era acho que dia 25, se você considerasse dias úteis, que era dia 29 de janeiro. Ou seja, já demorou muito mais do que deveria. Aí, quando o laudo sai, o PFL, Polícia Federal do Lula, diz que Bolsonaro deve receber cuidados na Papudinha e não precisa ser transferido ao hospital. Dom Pedro III dá para a PGR e Defesa se manifestarem a respeito de laudo médico elaborado pela PFL. Médicos apontam risco de queda por uso combinado de medicamentos. Defesa pediu prisão domiciliar. Por mais que a imprensa noticiou isso, o laudo é um pouquinho mais complexo. A imprensa, fazendo o seu grande papel de perseguir a direita, na maior parte do tempo, noticiou que o laudo aí aponta que está de boa e Bolsonaro tem que ficar preso mesmo. A Veja ainda vem com requintes de crueldade para falar que a prisão domiciliar de Bolsonaro ficou ainda mais distante após o laudo da PF. Por quê? Eu discordo dessa opinião da Veja. Eu realmente discordo. Vou mostrar para vocês um pedaço do laudo. Aí vem, né? Nesta sexta, a PFL entregou ao Supremo um laudo dizendo que Bolsonaro de fato necessita de acompanhamento médico, mas tem condições de continuar cumprindo pena na Papudinha. Mais ou menos. Esse laudo que a PF apresentou hoje ao Supremo também diz que Bolsonaro não tem necessidade de receber cuidados de nível hospitalar. Aí, a defesa se pronunciou, a Globo posta sobre isso. A defesa de Bolsonaro diz que laudo da Polícia Federal aponta a necessidade de acompanhamento médico rigoroso. Isso está no laudo. Uma coisa são cuidados hospitalares. Outra coisa é acompanhamento médico de rigoroso. Não é porque você precisa de acompanhamento médico rigoroso que você precisa estar no hospital. A defesa de Bolsonaro afirmou nesta sexta que o laudo médico elaborado pelos peritos da PFL não conclui de forma expressa pela permanência de Bolsonaro no 19º Batalhão da PM no Distrito Federal, a Papudinha, mas aponta a necessidade de acompanhamento médico rigoroso diante do seu estado de saúde. E na perícia, no laudo, tá lá. A perícia descreve que o ex-presidente apresenta multimorbidades, com doenças cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais, metabólicas, neurológicas, além de histórico de cirurgias abdominais extensas. Isso está na perícia. Apesar disso, os peritos afirmam que as condições estão sob controle clínico e não configuram incompatibilidade por si só com o ambiente passional. Bolsonaro faz uso contínuo de medicamentos, utiliza aparelho de CPAP durante o sono e requer monitoramento regular, cuidados que, segundo os médicos, podem ser realizados fora de ambiente hospitalar. Mas algo sério. Você vê que a PFL fez o laudo a gosto do freguês. Fez daquele jeito. Tem argumento, se Dom Pedro III quiser deixar Bolsonaro ficar preso em casa, tem argumento para manter Bolsonaro sendo torturado. A gosto do freguês. Mas aqui ainda é o quê? A fala da defesa. É a matéria da Globo. Flávio Ferronato aqui destacou 2 parágrafos do laudo. Aí sim, eu acho que fica de forma inquestionável. Ela fala assim, ó. Apesar da imprensa induzir que o laudo da PF diz que Bolsonaro está sendo cuidado adequadamente na prisão e que isso dificultaria a domiciliar, não é bem o que a conclusão do laudo traz. Bolsonaro sofre riscos sérios ao ficar preso sem socorro imediato. A PF, jogou a bomba nas mãos de Dom Pedro III. Ou ele implementa tudo o que é preciso para garantir a integridade física do presidente, ou envia para domiciliar. Se uma fatalidade acontecer, não será por falta de aviso da Polícia Federal e a culpa será dele. Olha o que está ali, ó. Apesar do controle clínico, apesar da disponibilidade de protocolos de pronta resposta para atendimento de urgência e emergência, é necessário otimização dos tratamentos e das medidas preventivas por profissionais especializados em decorrência do risco de complicações, principalmente eventos cardiovasculares. Assim, médico tem, mas olha, a gente está diante de um paciente que requer um tipo de cuidado mais especializado, profissionais mais especializados. O periciado apresenta sinais e sintomas neurológicos que aumentam o risco potencial de novos episódios de queda, necessitando de investigação diagnóstica. Ou seja, ainda precisa pesquisar mais.
Não foram constados diagnóstico de pneumonia bacteriana, papapá. Então tá aí. A gosto do freguês. Vamos lavar nossas mãos igual Pilatos. A gente fala que tá mais ou menos. Se quiser manter preso, mantém. Mas eu acho que o Bolsonaro devia estar em casa. Eu tenho certeza que se a imprensa brasileira tivesse o mínimo de humanidade, mas o mínimo, não é nem de empatia, é humanidade. Porque você empatia, você pode nem ter empatia, você pode odiar a pessoa. Mas se você é ser humano, você tem o mínimo de respeito pela vida, se a imprensa tivesse humanidade, e olhar para essa situação e falar, pô, bicho, a gente odeia Bolsonaro, mas é injusto. Aí ia ver o que o laudo tá apontando e iria dar destaque exatamente nessa parte. Ia reverberar exatamente o que a defesa está apontando. Iria falar, olha, gente, não tem explicação para o que está acontecendo. Olha o tratamento que vem sendo dado para o Collor. Olha o tratamento que foi dado para o Lula. Não dá para a gente matar um ex-presidente na cadeia. Esse deveria ser o tratamento que a imprensa daria. E eu tenho certeza que se a imprensa brasileira adotasse de forma uníssona esse tom, dificilmente o Supremo ia continuar fazendo o que está fazendo com o Bolsonaro. Faz porque encontra respaldo. Aí tá ali, ó. A imprensa aí, ó. Lula diz que libertar Bolsonaro seria desmoralizar o Supremo. Lula defende veto integral ao projeto que reduz penas de ex-presidente. Fiz minha parte. Lula deu as declarações em entrevista na Bahia e mencionou o plano para matar autoridades. E é mesmo. Baita plano. A imprensa escolhe o que ela noticia e como ela noticia. Ela também escolhe o que ela faz críticas e o que ela não faz. Então, a situação de Bolsonaro não chegou onde chegou porque uma pessoa sozinha resolveu fazer 1001 maldades. Muita omissão de quem deveria informar as pessoas, né? Seu quarto poder de fiscalizar o Estado, que é a imprensa. E com o Bolsonaro, né? Se fosse com Lula, o tom era outro. Mas vamos lá. Vamos falar de painho. Mais um exemplo aqui, imprensa. Em cima, matéria que originalmente foi postada no UOL. A Estadão Conteúdo, mas sei que é do UOL. Aquela letrinha laranja lá em cima, aquela catinga do UOL. Nexus. Lula é presidenciável com maior presença nas redes sociais. Olha a manchete, né? Lá o Lula tá bombando de engajamento. Aí a matéria que saiu na Veja. A maioria das menções a Lula nas redes sociais é negativa. Assim, Lula é com mais presença, mas é uma presença negativa. Você entende a diferença? É o que tem maior presença. É negativa. É isso. É isso, sabe? Muita gente falando mal do Lula. Os seus comentários criticando o Lula entram na presença dele. No cálculo da presença do engajamento entra. Olha quantas menções tem em relação ao Lula. Sim, é você falando mal do Lula. A imprensa escolhe como ela narra os fatos. Mas, falando propriamente de eleição, Malu Gaspar fez aí uma breve análise de que o cenário pro Lula não é de oba-oba, já venceu, não preciso fazer mais nada, não preciso fazer campanha. Ela falou, peraí, irmão, bota os pés no chão aí que a disputa é pra valer. O Flávio é competitivo. Escute só. Quanto o próprio presidente Lula estão trabalhando com um cenário de muita polarização. Então, tudo isso está dado. Porém, chegar num jantar com o Centrão e dizer não ganhei, mas vou ganhar, claro, tem um pouco esse sentido que o camarote está dando. Eu sou o vencedor e a gente sabe que o Centrão só aposta em cavalo que vai ganhar. Mas, ainda assim, achei um pouco arriscada, assim, uma postura um pouco cheia de si, para quem ainda tem um ano até alguns meses, na verdade, até a eleição propriamente dita, com esse cenário turbulento no Congresso, né? Acho que o presidente Lula tem todo o direito de ser otimista, porque realmente ele está em boa posição, mas a eleição não está dada e acho que os deputados saíram dali meio assim, opa, será? Eu acho que tem um jogo aí para ser feito. Minas Gerais, por exemplo, estava no jantar o Alexandre Silveira. A coisa está muito indefinida em Minas Gerais, né? Ele não tem
tem candidato a governo, ainda não está resolvido quem vão ser os candidatos na chapa. São Paulo é esse nó, vai botar o Haddad, não vai botar o Haddad, hoje falou em Geraldo Alckmin. Tem muita costura para fazer ainda. Então, acho que podiam baixar um pouquinho a bola e ficar um pouco mais pragmático. Baixar uma bolinha, né? É melhor ir pela sombra, viu, Lula? E pra mostrar que a coisa... Assim, o Lula sabe que a coisa não tá fácil. O Lula fica cantando de galo porque o Lula é um farsante. E ele tá certo, né? Ele vai se vender que tá fraco? Ele vai assumir que ele tá fraco? Se o Centrão sentir, né, cheio de sangue na água, é igual tubarão. Vai lá e come. Uma das provas que Lula sabe que a situação pra ele não tá simples é essa daqui, ó. A mudança de tom de Lula em relação a Alckmin. Quais as chances do vice deixar de ser o vice na chapa de 2026? E a possibilidade do Alckmin não ser o vice envolve duas preocupações do Lula ao mesmo tempo. Uma, São Paulo. A outra, apoio nacional. Mas chegaremos lá. Até o fim do ano passado, dirigentes graúdos do PT e ministros próximos de Lula repetiam uma espécie de mantra, quando perguntado se Alckmin seria o vice novamente na corrida do presidente pela reeleição. O Geraldo ganhou tanta confiança do Lula pela lealdade que mostrou neste mandato que ele será o que ele quiser. Se quiser ser vice, será. Se quiser concorrer a algum cargo por São Paulo, concorrerá. Não mais. Esse mantra envelheceu mal e com rapidez. O jogo agora é outro. Há um grupo no PT negociando a possibilidade de dar vice para o MDB. Tudo feito com aval de Lula. O PSB não está confortável, ainda não externou isso publicamente, mas certamente o descontentamento estará no centro da conversa já marcada entre Lula e João Campos, o presidente do partido de Alckmin. Não será no sábado em Salvador, em meio aos festejos pelo aniversário de 46 anos do PT, onde os dois se encontrarão, mas será muito em breve. O encontro já foi marcado. E possivelmente a conversa não vai ser no tom amigável. É que Lula falou na entrevista que deu. Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com Haddad, ainda não conversei com Alckmin, mas eles sabem que tem um papel para cumprir em São Paulo. Eles sabem. Acho que a gente pode ganhar as eleições em São Paulo se a gente escolher um candidato a governador, o Alckmin, o Haddad, a Simone Tebet. O PSB confia que a estreita relação que já existe historicamente com o PT e ainda a que está construindo para a eleição deste ano, contará pontos para a decisão sobre a vice-presidência. PSB e PT serão aliados em 16 estados, incluindo São Paulo e Minas, os dois maiores colégios eleitorais. Confia também que Lula, no fim das contas, respeitará o desejo de Alckmin. E o que é que o Alckmin quer? Quer ser vice. E aos mais próximos, já disse que não vai disputar eleições em São Paulo. Se não rolar continuar como vice, não disputará eleições. E o fará o seu jeito, anunciando que vai se retirar da política, mas que fará campanha por Lula à reeleição. Antes de falar sobre isso aqui, só para dar um complemento, já com as falas do Dirceu sabe que uma coisa é estar planejando isso. Outra coisa é falar isso publicamente. Falar publicamente, isso não era fala para ter se tornado pública. Lula acabou falando demais porque sabe como é, né? É o Lula. Aí o Dirceu já correu para tentar colocar panos quentes. Dirceu defende Haddad como candidato em São Paulo e permanência de Alckmin como vice de Lula. Segundo Dirceu, a manutenção de Alckmin como vice é condição para a estratégia eleitoral do partido em São Paulo. Ele afirmou defender há muito tempo a candidatura de Haddad ao Palácio dos Bandeirantes e classificou a aliança entre Lula e Alckmin como um pacto político com a sociedade. Foi uma espécie de contrato que nós assinamos com o eleitorado de que essa aliança criaria condições para vencermos a eleição. Aí você tem que lembrar do que disse ali atrás e de qual partido a Simone Tebet faz parte. Qual a discussão? Lula, talvez, conversar com o MDB, né? Fechar com ele, a vice, quem sabe. O MDB é um partido mais ao centro. Não é igual o PSB, que é um partido claramente de esquerda. O Lula não vai ter a frente ampla agora em 2026. Pelo menos até então, tá difícil tirar essa frente ampla do papel e tá difícil arrumar algum tipo de discurso para unir todo mundo contra a grande ameaça que é o Flávio Bolsonaro. Até agora isso não tá colando. Um dos pontos centrais da estratégia
da direita, que mostra que 2026 vai ser diferente, é que diferente de 2022, a direita vai contar com um palanque no estado de São Paulo. É o palanque do Tarcísio. Fora o palanque do Tarcísio, a direita ainda vai contar com o palanque do Ricardo Nunes, que é do MDB, olha só. E o Lula que é como vice. Então, se espera que por conta do bom trabalho do Tarcísio, como as pessoas vêm colocando, e até do apoio do Ricardo Nunes, a direita consiga ter uma votação mais expressiva no estado como um todo e mais especificamente na cidade de São Paulo. E o Lula, sabendo da força da direita, o Lula olha para o Geraldo Alckmin com uma espécie, cara, é um cara que é mais ao centro, talvez tenha um potencial eleitoral maior do que o Haddad, e o Geraldo Alckmin já foi governador, pode ter um recall aí. Então, não está indo para disputar. O Alckmin não está indo para disputar. O Lula pensa no Alckmin para ir para tentar não deixar que a diferença de votos do Haddad para o Tarcísio seja muito grande. Ainda mais o Haddad, isso se sabe, poxa, como ministro foi o cara que validou, né, foi o avalista de todo o aumento de impostos do governo Lula. O fracasso econômico da era Lula 3, em grande parte, está na conta do Haddad. Então a tendência é que o Haddad tenha uma votação pior do que ele teve em 2022. Para o plano macro do PT isso é ruim. Só que ao mesmo tempo, mandar o Alckmin, aí você vai criar confusão com o PSB. 16 estados estão fechados. E aí? E aí? Só que o Lula quer o MDB, porque por mais que tenha um PSB, é aquela história, né? A esquerda no final do dia joga junto, vai fechar apoio com a gente. Se a gente tivesse talvez o apoio do MDB, a gente falasse com outro eleitorado que o Alckmin já não dialoga mais. E aí tá ali. Mapeamento do MDB prevê posição contrária a Lula em 16 estados. Talvez, se o vice de Lula fosse do MDB, né, essa resistência fosse menor. O Lula não tá com problema só em São Paulo. A gente comentou esses dias, o próprio Nordeste vem mostrando um cenário um pouco diferente. Tem algumas disputas que não estão fáceis para o PT. O PT não vai ter cabeça de chapa em quase nenhum lugar. No Ceará, o PT está para perder para o Ciro Gomes, que vem fazendo campanha aberta contra o Lula e não quis cravar e vai estar contra o Flávio Bolsonaro. Deu uma sabonetada, porque não se sabe o dia de amanhã. Já pensou? Tu que não gosta de Ciro Gomes, tu não pode odiar ele, mas já pensou? Lá no Ceará, ele falando, ó, vamos derrotar o PT. Você que vai votar em mim, vote no Flávio Bolsonaro. Acho que é um apoio muito bem-vindo. Aí a CNN comenta, né? A CNN teve acesso a um levantamento interno do MDB que aponta um placar desfavorável para o Lula. Dos 27 diretórios, 16 estão contra, 11 a favor. Os números embasam o debate interno na legenda no momento em que uma ala petista entra o MDB para o palanque de Lula. Aí que vem a Simone Tebet. Tu acha que a Simone Tebet vai ser a candidata para perder por o Tarcísio? Tu acha que ela vai aceitar esse pagamento? Ficou aí como ministra em segundo plano, sem nada. Aí agora ela tem talvez uma chance de se eleger senadora. Na cabeça dela seria muito mais fácil que ela seja governadora. Aí ela vai abandonar a disputa pelo Senado para São Paulo para disputar o governo só para perder. A troco de quê? O que é que ela ganha com isso? Nada. E o MDB vai ganhar o quê com isso também? Nada. Cara, é melhor a gente colar em alguém. O Ricardo Nunes é o prefeito da cidade e vamos colar aqui no turma do Tarcísio, que a gente ganha mais. E a gente vai eleger bancada, né? Tu já pensou? O MDB colar com Lula na eleição de São Paulo, vixe, vai queimar o voto dos candidatos. Entre os quadros pró-governo, aí olha do MDB quem quer apoiar o Lula. Pará é do Helder Barbalho. Alagoas, Nordeste, Renan Calheiros. Renan Calheiros, exatamente, Renan Calheiros. Rio Grande do Norte, Nordeste, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará, Maranhão, Bahia, Ceará apareceu 2 vezes, viu? Enfim, Nordeste, aí além do Pará, no Norte você vai ter o Amazonas, que é do Eduardo Braga. Senador, lulista, tá lá. É o que sobra. O resto do país inteiro não quer. Fala assim, bicho, não vale a pena. Os demais estados se colocam nesse momento contra apoiar o Lula. O Lula não tá muito bacana não, viu? E, gente, todos esses partidos já tem um tracking. Tem gente já fazendo tracking de menções positivas e negativas. Eu acho que track social que sai na imprensa aí. Já tá tendo track diário de todos os candidatos. Eu já recebi os do Ratinho Júnior. Quantas menções positivas teve, quantas negativas teve. Deixa eu olhar mais ou menos com a minha mensagem.
Ratinho Júnior nem sabe o Ratinho Júnior, mas eu recebi. Eu tô por dentro de tudo, irmão. Sou o rei da Rádio Peão. Cadê aqui? Deixa eu só ver como é que são as postagens. Enfim, aí coloca assim, volume, alcance, volume de questionamento, aí vai, papapá, e sai o briefzinho do que saiu na imprensa, de mais importante, os veículos. Aí fala do sentimento positivo, negativo e neutro, e explica o que seria o neutro, negativo, positivo, diário não, dias 5 e 6, 5 e 6 de fevereiro. Ela tá assim, todo mundo já tá já. Quem vai disputar governo, quem vai disputar presidente, vai disputar tudo. Tu acha que o MDB não tá também? Tu acha que o Lula não tá também? A eleição começou, gente. Em caráter reservado, um dirigente MDBista ironiza o assédio ao partido com a oferta da vaga de vice. Podemos conversar se eles convidarem o Temer pra ser vice. Esse é um nome que o MDB meio que aceitaria como um todo. Mas é o de Barbalho? Tá doido. Eu vou apoiar o Lula só porque o de Barbalho é vice. Tu é maluco. Fontes da cúpula do MDB ouvidas pela CNN dizem que a tendência é que o partido fique neutro e libere os líderes locais para apoiarem quem quiserem. Que é o mesmo comportamento do PSD, que em tese tem 3 candidatos, vai lançar candidato, mesmo sabendo que vai perder, mas tem uma lógica. E vai ficar neutro. Lá na Bahia, o Alencar vai estar fechado com Lula. Mesmo que Ratinho Júnior seja candidato, não tá nem aí. E não vai ser traição partidária. Aí já começou, né? PSD avalia ministério para Leite Caiado, né? Para Leite Caiado no Senado. Vamos maquiar as possibilidades. Não vai dar para ser os 3, né? E os 2 que ficar de fora, a gente vai ter que procurar aqui um jeitinho, né? A gente quer cargo. Queremos cargos. Aí isso é um parágrafo curioso na Globo. O Spartan compartilha. Cado de Goiás, Ratinho Paraná, Eduardo Leite Rio Grande do Sul são adversários do governo Lula e adotam posicionamentos críticos à gestão federal nas áreas de segurança pública, educação e economia. Já as diferenças entre eles aparecem, sobretudo, diante de temas caros ao bolsonarismo, como anistia e de assuntos ligados à pauta de costumes, caso do aborto. Aí o Spartan comenta, né? Ou seja, Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Caiado não são de direita, são apenas o sistema. E para entender o sistema e por que eles vão sair candidatos, e porque a gente precisa, não só a gente, né? Todo mundo, políticos, se jogarem de cabeça na campanha do Flávio Bolsonaro. O Silvio Cassione, que é uma das pessoas que trabalham para políticos fazendo esses relatórios de engajamento briefing através da APData. Né? Não, Silvão? Te conheço de verões passados. Campanha do Ricardo Nunes. Olá, vai também na Rádio Peão. Não sei se aquela voz dos áudios era sua ou de algum funcionário seu. Competição pelo Congresso influencia candidaturas da terceira via. Se a terceira via tem pouca chance de eleger um presidente em 26, por que então lançar um candidato? Para entender, precisa olhar para o outro grande prêmio dessas eleições, o controle do Congresso Nacional. Desde a redemocratização, nenhum partido conseguiu manter o controle simultâneo do Executivo e do Legislativo. O sistema partidário é fragmentado e opera com diferentes sistemas eleitorais, majoritário e proporcional, em um território muito extenso. Majoritário é presidente, governo e senado, proporcional, deputado estadual e federal. Esse problema se agravou na década passada, quando a Lava Jato atingiu duramente os 3 principais partidos do país até então, PT, PSDB e PMDB. O vácuo foi preenchido por partidos médios, PL, DEM, que agora é União, PP, Republicanos, PSD, que passaram a competir de igual para igual pelo controle do Executivo e do Legislativo. Você saiu de grandes bancadas daqueles 3 principais para agora ter vários partidos, pulverizou. E essa competição entre partidos, porém, vem evoluindo na última década à medida que a reforma política pós-Lava Jato, pensada pela cabeça maligna de FHC, começa a surtir efeito, que é o que criou. Eu chamei isso, acho que já em 2020, ou foi 2021, de caciquismo político. A FHC pensou em 2 coisas que a classe política abraçou. Cláusula de barreira junto com o fundão. Só tem acesso ao fundão quem passa pela cláusula de barreira. E para passar pela cláusula de barreira sem um fundão é complicado, porque não tem mais doação privada. Então você fecha o cerco que os partidos que já existem cada vez têm a tendência de ficarem maiores e se tornar uma espécie de oligarquia de caciques. E você não pode disputar a eleição se não tiver partido. E você criar um partido dos outros não dá acesso a fundo. Então, é mato sem cachorro. Medidas como o financiamento público de campanha e a cláusula de desempenho têm contribuído para a gradual consolidação do sistema partidário. Ele está ficando menos fragmentado. A tendência em 26 é que
esses partidos, que concentram a maior parte dos recursos disponíveis para a campanha, continuem a ser os mais competitivos e aumentem as suas bancadas. Nenhum partido ainda será capaz de eleger sozinho a maioria da Câmara e do Senado. Mas, nessa fase de consolidação do sistema partidário, o resultado importa muito, pois ele pode determinar o domínio de um ou alguns desses partidos por um período longo. Hoje, as principais bancadas da Câmara não diferem muito. Vai de 40 a 70 deputados. A exceção é o PL, mas também não por muito. O PL vem perdendo, deputados e deve encolher ainda mais durante a janela partidária, provavelmente ficando abaixo de 90 deputados em breve. Se um ou dois desses partidos romper esse equilíbrio e eleger uma bancada significativamente maior, tipo 100 deputados, significativamente maior, ele terá capacidade desproporcional de influenciar a agenda legislativa via a presença da Câmara e concentrará mais recursos via emendas parlamentares e fundo partidário eleitoral. O mesmo vale para o Senado. Todos os partidos querem dar essa sorte, ou no mínimo, não querem ver os seus concorrentes despontarem enquanto caminham para a irrelevância. Então, às vezes, esses partidos de centro querem te sabotar, porque é melhor todo mundo tá na pior do que um se dar melhor ainda que ser teu aliado, e concentrar cada vez mais poder daqui para frente poder te chutar. O bolsonarismo chuta o centrão, assim, em 2 palitos, né? É só ter 257 na Câmara e maioria no Senado. Aí chuta o centrão, não precisa mais de você para nada. Coisa se tiver, 308 e 49, aí aprova tudo. Ou 342 e 54, Ave Maria, aí é a revolução do país, que vai de gente presa aí pelos crimes que vão ser julgados, impeachment para tudo que é lado. E esse é o contexto para as decisões de Kassab. É claro que eleger o presidente da República seria ideal para o PSD, mas a chance é minúscula. O que vale mesmo é ganhar corrida contra outros partidos, e cada um está pagando carona na eleição presidencial de uma maneira diferente. O PL está repetindo a bem-sucedida aposta de 22 de ter um candidato, o que dá projeção nacional, dá capilaridade em todos os estados, mas só tem 2 polos hoje, Lula e Bolsonaro. Essa estratégia, portanto, não serve para o Centrão. Outros partidos tentam pegar carona nas candidaturas presidenciais mais fortes, colocando-se como postulantes a vice. É o caso do PP, do União Brasil, que formaram a federação. O que eles têm a oferecer é estrutura de campanha. O custo, porém, é vincular-se de forma mais nítida a um dos polos na eleição. O PSD, então, propõe uma abordagem diferente. Lançar um candidato desvinculado de polos ideológicos. A vantagem dessa estratégia é permitir que as lideranças do partido em cada estado conduzam a campanha de forma mais eficiente, de acordo com as preferências dos eleitores daquele estado, pedem voto para Lula no Nordeste, para Bolsonaro no Sul. Em alguns casos, poder dar palanque ao candidato do próprio partido também, mas essa não é exigência intransponível. É a mesma abordagem do MDB em 2022 com a Simone Tebet. Para o PSD, o custo dessa estratégia é a perda de barganha nas negociações regionais. Em São Paulo, por exemplo, ter um candidato próprio à presidência aumenta o custo para que o próprio Kassab seja visto do Tarcísio, embora não inviabilize essa opção. Então tá aí. Centrão tem os seus problemas, Lula tem os seus problemas, mas o Kassab entende que ter um candidato próprio é um palanque nacional. E dá para o Kassab essa possibilidade. Onde eu quiser colar com o Lula, eu colo com o Lula. Onde eu quiser colar com o Bolsonaro, eu colo com o Bolsonaro. Se quiser colar com o meu, cola também, mas não tô nem aí. O importante é fazer bancada. Bancada. A eleição presidencial não é só para eleger o Flávio Bolsonaro. Precisamos eleger uma ampla bancada da direita. O Estadão noticiou. A manchete é mais que suficiente, mas peguei 2 parágrafos só para ilustrar. E diferente do pai, Flávio Bolsonaro prioriza a classe política e escanteia a aproximação com militares. Diferente do pai, Flávio Bolsonaro também não veio das Forças Armadas, E talvez não conheça, nem muitos militares, por mais que seja filho do Bolsonaro e tudo mais, Ao longo da vida, o Flávio tem muito mais contato, teve muito mais contato com políticos do que com militares. Eu tenho certeza disso daí. O que eu sei é que diz que Flávio, ele foca suas articulações na classe política e tem deixado para depois uma eventual aproximação com a esfera militar. Pessoas próximas ao Flávio afirmam desconhecer conversas deles com integrantes das Forças Armadas. Segundo aliados, Flávio prioriza as alianças políticas e o convencimento do mercado financeiro com pitadas de política internacional. Isso se reflete em sua equipe nas agendas. Não descartam, porém, a possibilidade do parlamentar travar conversas com os militares no futuro, nele nomear alguns oficiais das forças em um eventual governo.
E eu acho que ele tá certo, sabe? Ele não tá fechando a porta para ninguém. Nesse momento, o que o Flávio precisa é realmente fechar os apoios. E ter apoio da estrutura partidária. E quem tem base ao redor de todo o Brasil. Os militares têm votos, também estão espalhados pelo todo o Brasil, mas o momento agora é campanha, tempo de TV, fundo partidário. E o mercado financeiro tem um papel nisso, porque controla a imprensa. Então, se você conseguir que a imprensa seja menos pior, já é um ganha. E o mercado financeiro, querendo ou não, manda e desmanda no centrão, né? Vide aí o glorioso Ciro Nogueira. E a gente vai falar dele. Ciro Nogueira tá aprontando. A condição do centrão para Flávio Bolsonaro. Aí é um papo que eu realmente não faço ideia do que é que eles querem falar com isso. Os principais partidos do Centrão, PP União Brasil, colocaram a condição por Flávio. Só vão apoiá-lo a depender do tom que ele adotar na campanha. Lideranças do PP e do União Brasil afirmam que só apoiarão Flávio caso ele deixe de lado o discurso mais radical e adote um tom mais moderado que atraia o eleitorado de centro. Que papo furado, né? Qual é o tom moderado, filho de Deus? O que é o discurso radical? O tom moderado que o Centrão gosta é esse aqui, ó. A reunião de Valdemar com Ciro Nogueira e Rueda para discutir palanques. A reunião foi essa semana. Terça-feira, dia 3. Tava lá o Valdemar, o Ciro e o Rueda. Na conversa, segundo apurou a coluna, os caciques discutiram principalmente os palanques no estado. Isso é moderação que a União Brasil e o PP querem. Um dos principais palanques discutidos foi Santa Catarina. Na reunião, Ciro e Rueda cobraram de Valdemar uma vaga para a federação na chapa do governador Jorginho Melo. Como vem noticiando a coluna, a federação PP União quer emplacar o senador Esperidion Amin uma das vagas. Na vaga da Carol de Tony, ou do Carlos Bolsonaro, uma das duas. O governador, contudo, tem hesitado, né, o Jorginho. Ele chegou a dizer nesta semana que apoiaria a Carol de Tony. A outra vaga será de Carlos Bolsonaro. Valdemar então interveio e afirmou a Carol que o PL não teria como apoiá-la. O cacique chegou a oferecer um plano B, mas a deputada não aceitou e deve deixar a legenda. O gesto de Valdemar faz parte de um acordo entre o PL e o PP que envolve o Rio Grande do Sul. Na terça, o PP rompeu com Eduardo Leite e anunciou aliança com o PL no estado, ou seja, apoiar o Zuco. Essa situação, eu estou observando, eu tenho vários comentários a fazer, mas dessa vez, de coração, eu acho que os envolvidos deveriam, assim, né, resolver de uma vez por todas. Realmente, porque a maior parte do que eu tinha para falar sobre esse caso, eu já falei lá atrás, quando começou a confusão da Emília. Eu achei que todos os envolvidos nessa situação deveriam deixar assim, de forma bem clara o que está acontecendo. O Valdemar tem o argumento dele. Não, olha, o Flávio precisa, né, do apoio, né, do PP, lá no Sul também precisa, e pipipi, para eleger o Zuco e tudo mais. Mas beleza também, né? Bolsonaro lá atrás também tinha dito que era uma vaga dele, uma vaga do governador. No caso aí, Carol e Carlos, chapa pura da direita, que tem como levar. Aí fica essa bateção de cabeça, né? E aí? Eu tenho minhas opiniões. Dessa vez eu faço questão, velho, de deixar o pessoal aí. E resolvam aí, saiam na mão. Saiam na mão, senhores. E eu tenho certeza que as pessoas estão cobrando respostas, viu? Na rede social o bicho tá pegando. Eu tô só esperando pra ver como é que vai ser a decisão final disso daí. Aí que eu tava falando do Ciro Nogueira, né? O tom moderado. O tom moderado do Ciro Nogueira, assim, o Flávio. E eu, hein? E eu, Flávio. Não vai me escolher, não? Vou ficar de fora do jogo, é? Ciro Nogueira encontrou Lula e ofereceu afastar o PP de Flávio Bolsonaro por acordo no Piauí. Olha a moderação aí, ó. Que o Ciro Nogueira quer. É um descarado, viu? Será que André Esteves sabe disso? O Ciro Nogueira atraindo pela rápida. Se o André Esteves souber, eu não digo nada, viu, Ciro? Capaz também de até apoiar. Senador ex-ministro de Bolsonaro busca afastar risco de não se reeleger em estado lulista. Ele nega a reunião confirmada por 5 pessoas diferentes. Até o dia, a Folha de São Paulo deu. Matéria de Cátia Seabra, Caio Peixoto e Augusto Tenório.
Chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, foi recebido pelo Lula às vésperas do Natal. O encontro ocorreu na Granja do Torto, a pedido do Ciro, no dia 22 de dezembro. Você vê, o local e data. E ainda fala que o Ciro foi junto com o Hugo Mota. Mas você falou que é mentira. Descrita pelos participantes como cordial, a conversa não registrada na agenda de Lula teve o objetivo de reaproximar Ciro Nogueira sob o patrocínio de Mota. Segundo relatos, Ciro Nogueira procurou Lula em busca de um acordo para renovar o seu mandato de senador pelo Piauí, estado governado pelo PT. De acordo com políticos que estão dos dois lados da negociação, Ciro articula a formação de um pacto, segundo o qual Lula apoiaria enfaticamente apenas um candidato para o Senado, que é o Marcelo Castro do MDB. Isso facilitaria a reeleição do Ciro, uma vez que haverá 2 vagas em disputa em outubro. Ao confirmar o encontro, um aliado do Ciro disse que ele quer que o governo e o PT não atrapalhem a sua candidatura, acenando em troca com a neutralidade do PP na disputa presidencial. Por essa proposta, o partido não se aliaria formalmente ao Flávio Bolsonaro. Ia lavar as mãos. O PP anunciou a formação de uma federação partidária com a União Brasil. As 2 legendas juntas constituiriam a maior bancada da Câmara dos Deputados e seriam obrigadas a agir em conjunto na eleição nacional. Seriam um dos principais líderes dessa associação de partidos que ainda não foi definitivamente reconhecida pelo TSE. Confirmada por 5 pessoas, a reunião entre Lula e Ciro Nogueira serviu para reduzir tensões entre os dois que, ao final, trocaram juras de afeição. Ao falar sobre a possibilidade de um acordo com Ciro, um aliado de Lula simpático a essa articulação, disse que Lula gosta muito do Ciro. Lula gosta dele. E o pior é que Ciro o tempo todo repetiu ao longo desses anos, né, que não vou me encontrar com Ciro, com Lula, porque eu tenho um carinho por ele e é melhor nem dar asa, né, nem dar chance ao azar. Vai que eu fraqueje e acabe namorando com Lula. Aí isso aconteceu, né, Ciro? Moderação aí que eles querem do Flávio. De acordo com relatos, Ciro Nogueira também destacou que manteve lealdade a Bolsonaro até o fim, mas mencionou para Lula que ele foi um dos primeiros a reconhecer a vitória no 9 Dedos em 2022, enquanto o bolsonarismo relutava em admitir a derrota. Essa parte da conversa foi entendida como um sinal de que o senador pode ser leal ao petista em um eventual novo mandato. Na avaliação de aliados com que Lula conversou, Lula dá sinais de simpatia à proposta do Ciro Nogueira nesse encontro. Ciro mostrou preocupação com a possibilidade de vazamento da conversa, tanto que, procurado pela Folha, ele negou ter falado com Lula. Mesmo aliados do Ciro, confirmando, né, que ele tem estreitado conversas com vistas à campanha eleitoral. Aí, o mesmo Ciro que negou o papo com Lula, é que ele falou publicamente para a Mônica Bergamo. Ou pelo menos é aspa dele em algum lugar, matéria da Mônica Bergamo. Ciro Nogueira diz que vai votar em Messias pro Supremo. Eu gostaria que o Bolsonaro estivesse indicando o Messias. Sendo muito bondoso, eu quero entender que o Ciro está tentando falar que ele preferia que Bolsonaro fosse o atual presidente. Agora, mesmo sendo Lula, eu vou votar nele. Mais do que isso, eu vou me expor e vou fazer campanha. Sem direita, viu? Ciro Nogueira é da centro-direita. Imagina. É da oposição. Mas uma oposição responsável, moderada. Messias nasceu em Pernambuco, mas viveu por muitos anos no Piauí. E eu conheço há muitos anos. Ele é preparadíssimo. 100% alinhado. Além disso, é honesto e tem um coração muito bom. Ele persegue todo mundo da direita. A AGU agiu assim de forma persecutória, né? Como é inquisitorial? Inquisição, ao longo de todo o mandato do Lula, mas o coração dele é muito bom em perseguir os outros, né, Ciro? Pra quem tá negando aí uma aproximação com o Lula, tá muito empenhado em ajudar o candidato do Lula, viu? Minha Nossa Senhora. Ciro Nogueira. Mas nossos problemas não param por aí. Problemas não, né? Nossas confusões, nossas tretinhas. Ontem comentamos sobre um tweet do Eduardo Bolsonaro, né? Falando
da omissão deliberada. E tá cobrando, né? Engajamento aí pelo Flávio, gente. Vamos dar uma força aí, irmão. Vamos tornar a campanha do Flávio, sabe? A maior campanha da história que esse país já viu. Ontem na campanha do Flávio. Eu agradeci ontem. Aí tá aqui, ó. Minha querida tia do Zap, Helena, me mandou uma cópia da Veja. Nosso presidente. Guardar a edição histórica, né? Lançamento da candidatura. Mas tá ali. A gente comentou muito sobre isso. E eu acho que todo mundo consegue perceber perfis diferentes, né? De deputados e deputados. Pra dar um exemplo, né? Poxa, bicho, o que é que eu queria? Coração, gente. O que eu queria? Eu queria mais parlamentares como o Marcos Polon. O que o Marcos Polon andou falando? Vocês conhecem o Polon, né? Gente boníssima. Eu sei o que eu tô fazendo. E eu tô focado em tirar o Bolsonaro da cadeia. Fernando, eu só posso falar por mim, companheiro. Eu não... Porque todo lugar que eu vou perguntar, você tá falando com fulano, você tá falando com ciclano, você não sei o que, não sei o que lá. Mesmo que eu tivesse, eu não posso falar pelos outros. Eu não tenho, eu não vou cometer esse ato de leviandade, eu não sei o que os outros estão fazendo. Eu tenho até a janela partidária pra resolver isso aí. Hoje o meu foco é a prisão humanitária do Bolsonaro, que não devia nem estar sendo processado, isso é um absurdo. E é defender principalmente o legado do presidente Bolsonaro, porque não existe direito no Brasil, só existe Jair Messias Bolsonaro. E está sendo construído um movimento de muitas pessoas que se dizem de direita enfraquecer o presidente Bolsonaro. E você sabe como é que você enfraquece alguém numa guerra? Não é só batendo na capital, é também, todo homem gosta de estudar a guerra, então a Segunda Guerra não se resume no dia D. O dia D foi um episódio. E hoje o dia D da direita bolsonarista está acontecendo lá em Santa Catarina, porque ainda que o Flávio ganhe, o enfraquecimento do Carlos Bolsonaro é um ataque direto ao Bolsonaro, que chega a repercutir inclusive no próprio Flávio. Então é responsabilidade de todos aqueles que são leais ao presidente Bolsonaro hoje parar o que está fazendo e ir lá fortalecer o Carlos Bolsonaro, porque não só ele vai ganhar para senador lá, nós temos a obrigação de entregar para o Brasil o senador mais votado da história de Santa Catarina, porque qualquer coisa diferente disso é referendar a narrativa de que a direita não precisa do Bolsonaro, quando na verdade a direita é o Bolsonaro. Esse é o comportamento, né, que eu esperava dos deputados. Sabe, entrar em campo, forma assertiva, pô. Isso aqui é na rádio, né? Quando bota um microfone na sua boca, você fala isso aí mesmo, mano. Sou Jair. Mostrar a força do Jair. Como resposta a todo esse sofrimento que o Bolsonaro tá sofrendo. Até para deixar claro que a agenda da anistia é a agenda das urnas. Estamos sendo eleitos aqui pelo desejo da população para finalmente libertar esses presos políticos. Por outro lado, eu jurava que eu não ia dividir a direita hoje de novo. De coração, eu não ia não. Mas o Leonardo Duarte ganhou meu coração. E olha que ele me bloqueou no Twitter, viu? Obrigado, Léo. Ah, meu Deus. Eu não entendo, velho. Tem uma galera que me odeia. Eu não sei o que foi que eu fiz pra eu ser odiado. Mas a Beyoncé de Ouro Preto foi lá no Café com Ferry. Nossa querida Pantera Cor-de-Rosa. Pantera, você brilhou. Pantera brilhou. O Pantera brilhou. O Pantera tirou, assim, uma provocação que... Enfim, né? Se não fosse o Leonardo Duarte... Leonardo. Ó, se por acaso alguém fizer esse recorte e postar no Twitter, marquem o Leonardo Duarte e agradeça a ele. Que se não fosse ele, eu não tinha visto isso daqui. Obrigado por dar destaque a isso. Mas vamos por par. Eu vou começar pelo que o Eduardo falou. Ele fala assim, ó, o Leonardo. Fiz a busca que ele sugeriu no perfil dele e não apareceu nenhuma publicação dele, Nicolas, falando explicitamente sobre o Eduardo e o Paulo Figueiredo. Eu falei, mas como assim? Como assim? E ele pediu, aí eu fui assistir esse vídeo, né? Eu tinha escutado o vídeo, aí eu fui ler os comentários, porque o pessoal tava falando. E aí o Nicolas mandou as pessoas irem nas suas redes sociais pesquisarem as postagens que ele fez. O Leonardo foi atrás e não achou. Será que tem ou não tem? Vamos procurar, né? Vamos ver se o Nicolas mentiu ou não. Oh, meu Deus. Vou dar play nesse vídeo logo aqui. Como deputado federal e como Congresso. Segundo ponto, por que eu enfatizei que eu sou deputado federal por Minas Gerais? Porque esta campanha de agora presidencial, primeiro, eu não estou fazendo parte da formação, do planejamento da campanha presidencial, porque eu sei o que esses caras vão fazer, que é
a Magnite não deu certo porque o Nicolas não apoiou como deveria. Isso cai. Eu faço assim e cai, né? Porque, vamos lá, eu não só postei o vídeo sobre o Magnite, como eu publicizei e parabenizei Eduardo e Paulo Figueiredo. Deixei bem claro em vários posts. Se não me engano, foram 5 que eu me solidarizei com o Eduardo, com o que estava acontecendo, com a perseguição. É só colocar lá no meu Twitter, Eduardo, que vai aparecer todos esses posts. E então, eu ainda assim, por essa parcela, fui colocado como responsável por isso. O que eu sinto que eles podem fazer? O Flávio, o fulano de tal, não ganhou porque o Nicolas não encarou a campanha. A culpa vai ser minha. Então, eu já tô deixando já, antes de mais nada, aqui algo bem claro. Se o Flávio Bolsonaro perder a eleição, nós já sabemos quem é o culpado. A grande questão é que eu sou deputado federal por Minas Gerais. E Minas Gerais é a minha prioridade. Então, no primeiro turno, por exemplo, eu estarei em Minas. Ponto final. No segundo turno, e no primeiro turno, inclusive, o que aconteceu nas eleições municipais? Eu fui usado. Por muita gente que chega, me impressiona. O senador te liga, fala que, apoia a pessoa de tal. E, cara, é muito difícil, porque eu sou um cara, velho, que, assim, eu sou de boa. Só que os caras usam isso contra mim. Do tipo, apoia essa fulano de tal. E aí, meu irmão, eu fiquei 40 dias praticamente fora de casa, com a minha filha pequena, e indo pra tal lugar, pra depois me fala se a maioria desses ligou e falou: ô, Nicolas, obrigado aí, viu, meu irmão? Ou, vem participar aqui comigo no projeto, que é o seguinte: na campanha, se o cara me chamou e a vitória dele depende do meu apoio, quer dizer que o projeto não é dele, é nosso, né? Então, se o projeto é nosso, por que eu não posso estar nesse projeto quando ele ganhar? Então, a política, ela é uma política, ela é uma mão de via dupla. Então, vai ser da mesma forma nessas eleições, eu aprendi. Então, é o seguinte: eu só vou fazer parte de um projeto onde eu sei qual é a estratégia, qual é o plano, quais são os objetivos. Caso contrário, eu não estarei no projeto. Simples assim. Eu digo pra Senado fora de Minas, ou em outros estados, eu preciso deixar isso muito claro. E, inclusive, deixei muito claro pro presidente nacional, né, do PL, para outros envolvidos: não negocie nada em meu nome. Qualquer um que for usar o meu nome para poder negociar qualquer coisa, eu vou conversar com ele. E falar: beleza, tá, mas o que nós vamos ganhar com isso? E óbvio, não é ganhar mesadinha igual o filho do Lula ou o contrato igual o Alexandre de Moraes. É o que nós vamos construir junto. Porque eu fiz isso com o pessoal no âmbito municipal. Beleza, nós vamos construir então a agenda educacional então para essa cidade. Nós vamos então, beleza, indicar então um cara bom então aqui para saúde. Nós vamos fazer então uma boa base de vereadores, nós vamos aprovar isso. Política é assim, amigo. Não tem dessa de: vai lá, Nicolas, entrega teu capital aqui, sua credibilidade, entendeu? Depois eu não tô nem aí para você, e se der certo, a vitória é minha, e se der errado, a culpa é sua. Ora, se não dá, né? Aí, né? Ele não tá de todo errado nisso, não. Eu acho que Eduardo Bolsonaro, deveriam ter sido mais criteriosos na hora de apoiar, né, esses deputados ao redor do Brasil. Essa busca só de fazer bancada, a gente acabou elegendo muita gente que depois, enfim, né, é via de mão única. Mas voltando aqui só pro pedido que o Nicolas fez. Puxa. Então, eu postei o vídeo sobre o Magnite, como eu publicizei e parabenizei Eduardo e Paulo Figueiredo. Deixei bem claro em vários posts. Se não me engano, foram 5 que eu me solidarizei com o Eduardo, com o que estava acontecendo, com a perseguição. É só colocar lá no meu Twitter, Eduardo, que vai aparecer todos esses posts. É só colocar lá no meu Twitter que vão aparecer todos esses posts. Então vou procurar todos esses posts. Já quem tá falando, né, da omissão deliberada. Eu gosto de gente como Polon. Eu deixei até aberta aqui já a tela. Cadê? Eu vou começar pela parte mais fácil. Começar assim, ó. Vamos lá. Vamos fazer assim. Maximizar. Botar o tamanho certo. Pronto. Ele falou que ele apoio ao Eduardo e ao Paulo. Vou começar pelo Paulo Figueiredo primeiro, ó. A gente clica aqui na lupinha pra ver só as postagens dele, ó. Paulo Figueiredo. Vamos ver. Nada. Nenhuma menção ao Paulo Figueiredo. Tá bom, então vamos tentar só o Paulo. Botar mais recentes. Tá, aqui no Paulo Bilinski. Vídeo. Olha a Emília, a boneca de pano. Teatro. São Paulo. Aqui já também a gosto, viu? Magnitsky. É uma notícia. São Paulo. Já tá em maio já. Já cheguei em maio. De Paulo também tem. Aí eu deixei aqui Figueiredo. Não tem. Vou até atualizar a tela, olha. Figueiredo também não tem. Nada. Aí vamos ser bondosos. Vamos procurar pela arroba. Arroba aqui, ó. Real Paulo Figueiredo. Pra você ver que é dele, ó. Vou atualizar aqui, ó. Ó, na tela. Vou mostrar que eu não tô roubando. Ó, passei. Última menção Paulo Figueiredo. Na arroba. 9 de outubro de 2022. Mas eu vou ser mais bondoso ainda, que Paulo Figueiredo tem a conta nova. Que é Paulo Figueiredo 8. Vou mostrar aqui pra você ver, ó. Paulo Figueiredo 8, ó. É do Paulo Figueiredo. Jornalista censurado.
Aí eu vou... Primeiro aqui, vamos voltar no perfil do Nicolas. Ó, vamos pesquisar pela @nova do Paulo Figueiredo. Nada. Ei, diacho. Ave Maria. Mas então vamos pesquisar aqui pelo Eduardo. Ele mandou pesquisar pelo Eduardo. 5 posts. Vai lá no meu Twitter. Cheguei, pô. Vamos lá, ó. Eduardo. Vou botar aqui as mais recentes, né? A perda de mandar Eduardo Bolsonaro. Não, aqui não é da Magnitsky. Tá falando da Magnitsky. Tá, aqui do lado Bueno. Busca e apreensão. Tá, 18 de julho. Mas a Magnitsky foi 31 de julho. Aqui, mas cadê as postagens da Magnitsky, do Eduardo? Ele falou que era só passar por Eduardo. Ah, já sei. É porque a @ do Eduardo é Bolsonaro SP. Ó, vou até copiar aqui, ó. Fazer assim, ó, copiar. Copia. Chega aqui agora, ó. Bom, vamos pesquisar, né? Porque Nicolas não mente, ele é menino de Deus, né? Aí eu boto aqui, vamos botar pela @. Botar as mais recentes, né? Do fim pro começo. Ai, 18 de março. Ei, Nicolas, tem que ligar pela Musk aí, irmão. As postagens não tá aparecendo não, velho. Mandou pesquisar no teu Twitter. Vamos botar aqui, né? Porque eu não tô surdo, né? Ele mandou pesquisar. Eu só tô fazendo o que Nicolas mandou. Ó. Então, com a perseguição, é só colocar lá no meu Twitter. Que eu me solidarizei com o Eduardo, com o que estava acontecendo, com a perseguição. É só colocar lá no meu Twitter, Eduardo, que vai aparecer todos esses posts. Então... É só colocar lá no meu Twitter que vai aparecer todos esses posts. Eu não achei, Nicolas. Eu não achei. Realmente não achei, viu? Ai. E não foi só eu que não achei, não, viu? O Leonardo Duarte também não achou, não. Eu sei que alguém postou o recorte disso. Marca lá o Pantera Cor-de-Rosa, agradece ele também. Eu prefiro gente como Paulon, bicho. Que eu tô aqui pelo Bolsonaro. Eu vou trabalhar pro Santa Catarina também, porque também tem que eleger o Carlos Bolsonaro por lá. A gente tem que eleger já de todo canto. É isso aí mesmo. Sabe, é o louco alucinado. Eu sou da tropa radical do bolsonarismo. Ai, aí, gente. Pra você ver como são as coisas, né? Tava passando no Twitter e pelo que eu comentei ontem, teve gente que não gostou. Infelizmente, né? Tem gente que não gosta de dividir a direita. Aí esse J. Beck, Julian Beck, ele tava respondendo ao Ale. Do eu sou mal educado. Pessoas como você não representam a direita, não suportam nenhum comentário e saem xingando as redes. O comentário que o Ale não respeitou e xingou esse cara de vagabundo foi aquele comentário ali, ó. Olha o comentário que o Ale não quis respeitar. Me admira ter gente que ainda não compreende para quem trabalha. Carlos marca o alvo e a tropa digital cai matando. E o Ale não tratou esse cara com respeito, né? O cara tá exatamente fazendo a acusação do gabinete do ódio. Não vejo a hora de Nicolas se desligar totalmente dessa turma. Políticos fracos não suportam a influência do Nicolas, que será presidente um dia. Aí o Ale fala, né? Esse marginal acusa a direita de gabinete do ódio, que causou toda a perseguição que sofremos até hoje e não quer ser chamado pelo que é, um vagabundo. Aí esse cara depois apagou a postagem, né? Ainda bem que o Ale bateu o print. Essas são as pessoas da direita brasileira, viu? Ai de você que critique alguma pessoa que eles idolatram. E esse daqui? O Mafinha compartilhou esse vídeo da Lully falando de capital político. Aí olha o que o Samuel Filho diz pro Mafinha. Na real, eu espero que Xandão enfie uma trozoba no fiofó de vocês pelo resto da vida, PQP. Que bando de vocês são. Você lida com divergências políticas pedindo que Alexandre de Moraes destrua a vida de quem você não gosta. Isso é direita. Aí o Mafinha fala, a gente sabe que se depender de vocês, é isso que vai rolar. Lá no começo do governo Bolsonaro foi a mesma coisa. Só foi ter uma divergência que do dia pra noite já tava fazendo dossiê, armando CPI, que foi o que o Ayan fez. Tudo porque não aguenta ler letras na tela do computador. E depois ele volta, ó. Essa safadeza sua, Paulo Kim, e essa base aloprada e burra que fica atacando, chamando todo mundo de traidor, apenas fazem pessoas como eu tomarem nojo e querer se afastar. Vocês estão se tornando aqueles que antes vocês combatiam.
eu combato quem persegue pessoas, né? Quem tá perseguindo pessoas é o Samuel Filho. E traidor é um termo que eu não uso. Eu, inclusive, sou um defensor ferrenho de parar de chamar os outros de direita falsa, de direita verdadeira. Eu sou o maior defensor que existem várias pessoas de direita diferente. E que eu sou bolsonarista. Aí, gente, esse comentário aqui pra mim ele é bem marcante. Não por nada. Mas esse tipo de pessoa, ela tem uns montes no Brasil. Tem muitas pessoas assim na direita e também na esquerda. A gente dá muita risada quando a gente vê um petista agindo dessa forma. Mas quando é na direita, a gente só finge não ver. E de boa também, faz parte do jogo. Eu quis colocar isso daqui só para mostrar, mais uma vez, aquele exemplo que eu dou e o que eu sempre venho repetindo. Que a gente precisa politizar as pessoas. Politizar as pessoas. As pessoas precisam entender as coisas de forma um pouco mais complexa. Parar com lavar a alma, sabe? É um negócio assim, aquele discurso, emoção que mexe, sabe, com um carrossel de emoções. A Dona Cátia postou um recorte do vídeo ontem e a Nairka Zal Faustino, enfim, ela coloca, sou mãe, patriota, bolsonarista, tudo mais, tô pelo Jair, tô pelo Flávio. Realmente é uma pessoa bolsonarista e na cabeça dela, ela realmente acha que ela tá fazendo certo. Não tô aqui, não é birra nem nada, mas é para falar para vocês a importância de temos que politizar as pessoas. Pela primeira frase, você vê que, sabe, tá demais. Ela fala assim, ó, esse Kim é um instrumento usado nas mãos do diabo para fazer confusão na direita. Nicolas é um homem de Deus, sempre foi defensor dos bons costumes, sempre defendeu a direita. Aí vem esse Zé Mané que nem no Brasil vive, que é denegrir a imagem do Nicolas, muito cuidado. O que é que eu tava mostrando no vídeo ontem? A fala dele. Se você ver os comentários, assim, eu mostrei vários comentários massivamente de pessoas comuns repudiando. Assim, você ter divergência, falar que, isso é errado, isso atrapalha, mas, você vê assim, ó, instrumentos nas mãos do diabo. Eu acho que passa um pouco, sabe? E você vê, é uma pessoa que fala isso de boa intenção. Mas por quê? Porque a gente ainda tá preso naquela política do antipetismo, a união da direita, sabe? E a falta de politização das pessoas. Você vê, se eu sou o instrumento do diabo, Eduardo Bolsonaro abraçado com capeta, né? É basicamente isso. Eduardo Bolsonaro compartilhou, por exemplo, o vídeo de ontem, ainda falou imperdível. É isso, né? É um negócio que eu fico assim, sabe? E de boa, velho. De boa mesmo. Aí, pra falar um pouco mais sobre isso e aprofundar um pouco essa discussão é boa. Dias atrás a CNN levou lá um esquerdeiro pra falar da direita. E aí, ele fez um comentário que eu achei importante. É o que eu vou falando, gente, existem várias direitas, várias esquerdas. Nem todo mundo de esquerda apoia o Lula, nem todo mundo de direita apoia o Bolsonaro. O MBL é de direita, gosto de vocês ou não. O MBL é de direita, não adianta falar que é de esquerda que não é. Não adianta falar que Nando Moura é de esquerda, ele não é. Que gente, ele é de direita, ele não... Cara, eles são de direita. Aí o cara fala que tem 3 tipos de direita na América Latina. Eu não concordo com essa divisão dele, mas a ideia de que existe margem à direita, beleza, isso ok. Aí ele falava, né? Tem a direita, tá dividida entre a extrema direita, a direita democrática e a centro-direita. É quase a mesma coisa. Mas para ele essas cisões diminuem quando um dos grupos vai ao segundo turno de uma eleição presidencial. Acaba se produzindo uma aliança das 3. Mas uma questão chave é quem lidera. E quem fica para trás normalmente é a centro-direita. Viola pontua que os atores mais extremistas conseguiram captar o discurso do combate à criminalidade, que se mostra importante no continente. Porque realmente só a extrema-direita está preocupada com segurança pública. Aí ele diz que para a extrema-direita seria quem contesta as regras do sistema. Como eles chamam isso, os bolsonaristas, né? Realmente, o bolsonarismo é o antissistema. Criticando a democracia com uma proposta liberal voltada para o confronto. Além disso, tem um componente de populismo em suas propostas. Aí colocam a direita democrática como claramente liberal no econômico e pode ser conservador ou liberal no político. Em geral, neste momento, essa direita democrática, uma parte importante dela, propõe ajustes econômicos fortes, responsabilidade fiscal e políticas muito duras em relação à segurança pública, tipo Ratinho Júnior. Esse grupo se une à extrema-direita nas propostas mais pesadas sobre segurança, mas se separa pelo menor conservadorismo nos costumes. E a centro-direita
é o Ciro Nogueira, né? Isso aí realmente é centro-direita, né? Teve papel importante, mas hoje está muito enfraquecida. Dentro da liderança dessa ala, Viola inclui o movimento de Maurício Macri, né? E da antiga democracia cristã chilena. Aí, falando dessa discussão, e pegando ali o exemplo da tia, que olha para a política com emoções muito grandes, esse vídeo aqui é uma inception. Por quê? O Felipe Tamir é de esquerda, mas é antipetista. Pelo menos até ao final da primeira página. Não sei na página 2. Na página 2 acho que ele vota no Lula. Mas o Felipe Tamir é antipetista, sempre foi um defensor do Ciro Gomes, se considera um getulista, trabalhista e até então apoiava o Aldo Rebelo. Aí o Felipe Tamir está discordando do Aldo Rebelo. Já o Ivanildo, que é um liberal, tá concordando com o Aldo Rebelo. Você fala, mas como assim, velho? Porque o Brasil é mais complexo do que parece. Olha o que o Aldo Rebelo tá falando. Do Estado pela ponta da despesa e não da receita? Olha, ajustar pela ponta da despesa não vai ser uma coisa simples. Você tem que ajustar pela receita, com a ampliação do investimento privado, da atividade privada em 3 frentes importantes. Ele tá falando o seguinte, ó. As contas públicas, o déficit, fechar pela conta da despesa é complicado. Seria o quê? Cortar gasto. É meio complicado. Ele deveria estar pensando em aumentar a receita, o quanto se ganha. Mas ele não vai falar de imposto. Ele vai falar o quê, cara? Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Ô, diacho. O vídeo tava na metade por causa disso. Pronto. Vai ficar mais Era aumentar a base de arrecadação com o aumento da taxa de investimento, com um choque de investimento privado, porque o país não tem dinheiro para fazer investimento público, removendo os obstáculos institucionais, os vetos institucionais ao investimento, Vamos aumentar a receita não aumentando imposto, mas aumentando a economia. E para aumentar essa economia, através do quê? Do investimento privado. Investidores, pessoas físicas, empresários. E a gente vai estimular isso tirando regulações, tirando as travas. Disse que o amigo lá da BBI... Oi? Esse não é o discurso Claro que é um discurso liberal, mas é um discurso liberal em apoio ao desenvolvimento e a forma de você trazer para o Estado o orçamento, os recursos, as receitas necessárias, é com choque de investimento privado. Você vai buscar dinheiro aonde? Mas quando isso aconteceu no país, o país ter conseguido se desenvolver, ou qualquer país conseguiu se desenvolver a partir de uma locomotiva apoiada sobre investimento privado. Isso nunca aconteceu A China na história do Brasil. combinou as duas coisas. A China combinou um choque de investimento privado, uma grande abertura na economia, com o apoio do Estado. E o Brasil tem que procurar fazer a mesma coisa. Um choque de investimento privado com o apoio do Estado na área onde for necessária. Na área de regulação, na área de infraestrutura, na área de ciência e tecnologia, na área da educação, onde for necessário, na área econômica, financeira, onde o Estado tiver um papel relevante para apoiar a ação do mercado, ele precisa ter. Mas você é favorável a ajustar os programas fiscais do Estado pela ponta da despesa e não da receita? Eu sou Olha, ajustar pela ponta da despesa não vai ser uma coisa simples. Você tem que ajustar pela receita, com a ampliação do investimento privado, da atividade privada em 3 frentes importantíssimas. Na fronteira agrícola, agropecuária e agroindustrial, na fronteira mineral, desbloqueando o investimento na área de minérios, a que eu já me referi aqui, e na área de energia, que está tudo bloqueado. Se você liberar, pode perguntar a qualquer economista, eu converso com os economistas, Aldo, isso vai nos dar, em 4 anos, crescimento médio no mínimo de 4%. Nesse período, a taxa de investimento... Você concorda comigo com isso, Tamir? Não. Não discordo, não. Isso aí é grave. Eu também não concordo. Isso aí, esse papo é gravíssimo. Papo merda pra caralho. Isso é papo merda. Tá entendendo? E isso aí é papo merda. Papo merdíssima. Papo merda. Papo totalmente merda. Concordo com isso não. E vai subir e a taxa de juros vai cair e você vai ter uma outra realidade econômica no país. E você não aposta ou não propõe... Você vê como são as coisas? Um antipetista de esquerda, que é apoiador do Ciro, getulista, se dizia apoiador do Aldo, discorda. Não, mas como assim investimento privado? Não, pera aí, pô. Como assim o empresário vai ajudar? Como assim o Estado e o empresário vão trabalhar juntos? Como assim a união é mais forte? Como assim ter união? O melhor dos dois... Não. Já vou falar, cara, isso aí mesmo, velho. Vamos lá. Eu tô com o Ivanildo nessa. Tô com o Ivanildo. Aí,
o Glauber é de esquerda, antipetista, diz Aldo Rebelo neoliberal, bolsonarista, amigo da ditadura. São algumas das narrativas da cínica militância lulopetista para sabotar uma alternativa nacionalista. A intenção de tirar votos do Aldo jogando para o rejeitado Lula ou forçando o voto nulo. Mente vazia oficiando do PT. Eu coloco isso daqui para você olhar exatamente aquele comentário da tia. Ainda existe uma camada muito grande no Brasil. Assim, a maior parte dos brasileiros nem acompanha a política. Dos que acompanham, a maior parte dos brasileiros ainda tem uma visão muito superficial da coisa, sabe? Quer rotular as pessoas, sabe? Preto no branco. E tem que ser aquilo ali, acabou. Se é de esquerda, tem que ser comunista, apoiador do Lula, da agenda woke, identitária, odiar o Brasil, ser vassalo do Biden e tudo mais. Não. Se é de direita, aí livre mercado, vamos acelerar, vamos privatizar tudo. Tudo aquele papo liberal bocó. Aí você corta pro Flávio Bolsonaro. Olha o que o Flávio Bolsonaro comenta na sua entrevista pro Paulo Figueiredo. O presidente Bolsonaro inovou mais uma vez ao permitir a possibilidade de que projetos possam ser passados pela iniciativa privada pelo modelo de autorização. Portanto, como é que funciona isso de uma forma bastante simplificada? O investidor privado vem, bota o dinheiro, constrói, faz o projeto que seja viável, constrói uma ferrovia e pode explorar. Parece que esse vídeo também começou já no final. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. O nosso agro, que é um orgulho nacional, produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. E muitas vezes a comida produzida no Brasil tem dificuldade de chegar aqui no Oriente Médio por falta de infraestrutura, por tarifas elevadas, por burocracia. E é uma coisa que eles aqui no Oriente Médio podem ajudar muito o nosso país, o Brasil. Por quê? Se você pegar as nossas ferrovias brasileiras, nós temos basicamente um escoamento de toda a nossa produção para o litoral, mas não há uma interconexão região centro-oeste com os portos da região norte e nordeste de uma forma direta. Temos os projetos para isso, mas é uma coisa que interessa ao Oriente Médio, porque o presidente Bolsonaro inovou mais uma vez ao permitir a possibilidade de que projetos possam ser passados pela iniciativa privada pelo modelo de autorização. Portanto, como é que funciona isso de uma forma bastante simplificada? O investidor privado vem, bota o dinheiro, constrói, faz o projeto que seja viável, constrói uma ferrovia e pode explorar essa rodovia por 50 anos. Então é algo que eles podem investir, que eles vão ter o retorno do investimento deles e vai ser muito estratégico para que a comida chegue até os nossos portos no Brasil de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, com menos desperdício. Flávio Bolsonaro está falando basicamente da mesma agenda do Rebelo, mas trazendo para um exemplo ainda mais concreto e menos generalista, porque o Aldo Rebelo fala, não, temos que retirar as travas, as regulamentações. E o Flávio, veja o que ele disse, ele está falando de autorização. A autorização não é concessão e não é privatização. São coisas completamente diferentes. Eu não acho que o Brasil deve focar nessa agenda de concessões e privatizações, mas a agenda de autorização sim, tá aqui. E qual é a diferença? Porque uma presta e outra não. O que é a concessão? É aquela estrada que você deve passar, que antes tinha buraco, mas era de graça. Depois, alguém fez a concessão, aí agora tem uma concessionária que toma conta da estrada, que segue com buraco e colocar agora uma praça de pedágio. Você paga pedágio para andar na estrada que era de graça e continua com buraco. E o que é autorização? A autorização é o seguinte, tu chega para o empresário e fala, ó irmão, se tu quiser construir uma nova estrada, uma nova, que não existe, tu pode. Aí tu vai lá e constrói, viu? Aí depois que tu construir, cobra lá o teu pedágio, à vontade. Mas tu vai lá e constrói. Tu vai construir. Tu não vai pegar o que já tá pronto e vai fingir. E vai só colocar as praças de pedágio. Eu tô falando de rodovia, que rodovia todo mundo entende. O que ele tá falando é aplicado à ferrovia. Falar assim, bicho, o Brasil é gigante. A gente tá precisando de ferrovia. Tu quer construir a tua ferrovia e explorar por 50 anos? Depois de 50 anos é minha, viu? É do governo. Vai ter 50 anos para lucrar. Cobra pedágio, cobra das empresas, de transporte e tudo mais. Tu constrói a rodovia, tu vai ter 50 anos para ter esse retorno, que vai demorar, né? Gente, o investimento é alto. Mas ter retorno, uma coisa dessa é 20 anos. Então você tem que dar um prazo pro cara. E depois volta. É você criar esse arcabouço regulatório e dar previsibilidade jurídica, segurança jurídica
Pro empresário falar, cara, eu posso investir no Brasil que em 20 anos, com certeza eu vou ter lucro, porque é impossível não dar lucro. É impossível uma ferrovia não dar lucro. Ainda mais um país do tamanho do Brasil, que é para produzir comida. É impossível não dar lucro. Sabe? O mundo pode entrar em bancarrota, uma crise fiscal, econômica, a bolsa derretendo. Ninguém vai deixar de comer. Então a ferrovia vai continuar dando dinheiro, sabe? É uma certeza. Agora, você tem que costurar alguma coisa. Mas e aí? É o discurso similar ao do Rebelo. Flávio Bolsonaro é de esquerda? Não. É o líder da direita. A esquerda, inclusive, tá com raiva do Aldo Rebelo. Então, vocês estão entendendo esse problema da falta de politização das pessoas? Ah, aí quando passa... Já falou? Instrumento do diabo. Eu falei, pelo amor de Deus, minha tia, faz de mim. Sério, sabe, gente? É o que se tornou... E esse discurso raso, ele para encerrar com a discussão para vocês, eu vou aqui fazer um breve resumo de uma coisa que está acontecendo, que não vai ganhar os grandes holofotes da internet, mas eu acho que isso aqui tem a sua relevância. Lembra de algumas vezes que eu falei daquele discurso do Mano Brown, que ele chegou para a esquerda e falou, vocês têm que voltar para a base, presta atenção no que está acontecendo, bicho, abre o olho. E eu falei que a gente está entrando num período na direita que é um período até de emburrecimento. As discussões não vão para lugar nenhum, não tem nenhum tipo de discussão aprofundada de nada, sabe? Assim, ainda mais quando você comprar como era lá atrás. Muita gente fala de livro, isso daí, produzir isso, aquilo, outro, documentário. Hoje em dia é só ver quem lacra mais às vezes. Aí eu tava passando no Twitter, esse aqui chamou minha atenção. Eu dei uma engajada falando o seguinte, ó. Após participações em debates de 20 contra 1 contra pessoas de esquerda, influenciador Bruno Fonseca abandona o bolsonarismo e diz agora ser de centro-esquerda. Aí o Samu responde falando o seguinte, ou sempre foi de esquerda ou tá se infiltrando no inimigo. Das duas, uma. Cara, não, talvez tenha uma terceira opção. Eu fui ver o que é que aconteceu. Ele nem se classifica realmente centro-esquerda, ele fala assim, cara, eu tenho que tentar me entender para me rotular melhor. Ele pode ter se deixado levar. Eu acho que esse menino é meio burro da cabeça, de verdade. Mas quando eu olho o caso no macro, eu consigo realmente compreender o que aconteceu com ele. Esse rapaz aqui é aquele perfil tipo Mamãe Falei. Ele vai pros locais, lidava com aquele petista pé de chinelo, colocava o microfone na boca e a pessoa lacrava. Né? E aí ele lacrava em cima da pessoa. Aí ele começou a participar desses debates que eu tenho falado pra vocês. A direita vem passando vergonha atrás de vergonha nesses debates. Quem iniciou a onda de massacres foi a Renata Barreto. Foi humilhada pelo Elias Jabbour. A direita varreu o pau debaixo do tapete, ficou todo mundo pianinho. Eu acho que na época, a única pessoa que teve coragem de falar sobre isso e falar, bicho, tomou um pau, foi o Alessandro Santana. Mas que ninguém levou a sério, né? Porque quem é o Alessandro Santana pra falar da Renata Barreto? O cara era catador de sucata? Não sabe de nada de economia, né, o Alessandro Santana? E o Alessandro falou, a direita tem que abrir o olho aí, velho. E o Alessandro é um cara bacana porque ele vive no mundo real. Vive na comunidade, né? Quando me fala lá em Guaianazes. E aí, ele falou disso na época. E vem tendo esses debates. O que passa na cabeça desse menino, e aí ele fala o seguinte, que o momento que deu gatilho de realmente de mudança foi quando teve lá a confusão da Zoe Martinez, que a Zoe tava basicamente prendendo ambulante naquela história lá do metanol. Ele falou, cara, isso aqui é um absurdo. E aí ele falou que na visão dele, o que ele começou a perceber é que a direita não se preocupa com o trabalhador. Falando que meio que faltavam algumas propostas mais claras, menos genéricas. De, cara, o que é que vai fazer? Existe um problema real, trabalhador aqui no Brasil, e peraí, pô, tem que fazer alguma coisa. E ele começou a falar que nos grupos não tinha espaço para discutir isso, ele estava discutindo no privado outro. Até onde isso é verdade ou não, não sei. E aí ele falou que, ao participar desse embate, ele começou a ver que existiam setores na esquerda que tinham um debate mais profundo e uma visão de mundo que ele nunca tinha nem visto. Resumindo, o Bruno Fonseca só teve acesso ao longo desses anos a essa visão liberal que tudo se resolve com Estado mínimo e com privatização, e não entrega nenhuma solução real e concreta para melhorar a vida do povo. Aí ele parou para ouviu duas palavrinhas de um cara ali, sei lá, mais nacionalista, mais trabalhista de esquerda, que não é petista, e começou a colocar argumento, e aí, segundo ele, colocou ele para pensar. Se ele fez isso de forma honesta ou não, a direita deveria parar para se perguntar, cara, se esse maluco fez isso de forma honesta, e vem crescendo na geração Z, muita gente
que está seguindo o MBL, porque olha para o bolsonarismo e não está encontrando as respostas para as dores da juventude, que são pessoas que, por mais que se esforçam, cara, a cabeça do cara é assim, gente, eu tô me esforçando, trabalhando igual um condenado, segunda a sábado, que é o 6 por 1, tô chegando muito cansado em casa, pego o trabalho, não sobra dinheiro nenhum, e quero ganhar no salário mínimo, sem perspectiva. Sabe que meritocracia vocês estão falando? Cara, eu sou pobre. Vocês não estão me apresentando uma solução para isso. Aí ele, às vezes, vai ver, gente com, às vezes, problema até de segurança pública, às vezes falta uma coisa ou outra. Aí ele, às vezes, olha pro bolsonarismo, a depender da pessoa, a depender do político, e fala, cara, eu não tô encontrando soluções para isso, para algumas das minhas dores. O cara cola no MBL, o cara cola na esquerda, vem crescendo tanto à direita quanto à esquerda. No mundo, isso é bem claro. Mostro para vocês com frequência. É só olhar, por exemplo, o MAGA, né? A direita americana não é liberal quase nada, né? É uma direita que abraçou o protecionismo, tem uma agenda nacionalista, é a agenda também que cresce na Europa, vem crescendo no Brasil, tanto na esquerda quanto na direita. E grande parte ainda das nossas discussões do bolsonarismo fica em torno de quê? E aí? Você é contra Lula ou a favor de Lula? Você é antipetista ou não? E o Alexandre de Moraes, hein? Se o cara falou que é contra o Lula e contra o Alexandre de Moraes, a direita abraça, sem nem saber. E esse cara, se ele não tá fazendo de forma honesta, tá fazendo de forma desonesta, ainda assim é ruim e preocupante. Olha a foto que colocaram dele. Tava em cima de palanque em manifestação da direita. O que mostra como é fácil subir nos palanques e conseguir likes da direita. Como é fácil subir em palanques e conseguir fotos na direita. É só falar o que o povo quer ouvir. Então, sem politizar as pessoas, sem aprofundar o debate, a galera vai ficar aí, bicho. Gente, o debate... Olha, você colocar... Eu falei pra vocês, vai lá, assiste esse último debate do Redcast do Gustavo Machado. Você lê os comentários, meu amigo, você não encontra um elogiando a direita. Deve ter algum, mas do que eu li, eu não vi nenhum. Juro de coração. Eu é que eu li para mais de 100 comentários. Eu faço esse tipo de estudo para saber o que tá acontecendo, né? Eu não fico alienado na minha própria bolha. Não fico alienado. Eu não sabe, eu fui atrás dessa história, eu quero saber o que tá acontecendo. Mas tem uma galera que às vezes vive assim numa redoma que fala, cara, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo, bicho. O discurso do Mano Brown, se a coisa continuar, às vezes, como tá indo, daqui a alguns dias vai ter que ter o Mano Brown falando pra direita. Vocês têm que voltar pra base. Lavar a alma. Ficar só nesse foco de lacração de rede social, gente. Isso não é o caminho, velho. Não é o caminho. O mundo tá cada vez mais complexo. Mais difícil de entender. Veja a própria postura do Flávio. As agendas que o Flávio vem defendendo. Acabei de mostrar pra vocês. Cara... vai falar isso daí. Vai falar que não, vamos esquecer as concessões, vamos tratar autorizações. Vai lá, vê se a Faria Lima aprova, vê como é que os liberais vão tratar. Vê se vai aparecer algum empresário aí, desses grandes, da imprensa, dos campeões nacionais. Vê se Rubens Ometo, dono da Rumo, é favorável a essa proposta do Flávio Bolsonaro. Vê se ele vai querer concorrente. Enfim. Vou mandar lá no Telegram lá. Tem algum pra mandar? Vou mandar esses vídeos aí que eu dei play hoje, lá no Telegram também. Se gosta do meu trabalhinho, quiser apoiar mais o canal, pode ser membro do canal, né? Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. E vejo vocês amanhã. O vídeo ficou longuíssimo, mas fazer o que, né? Fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!